Muito boa noite, boa noite. Vamos à leitura da palavra de Deus. Agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa e ele tentou colocar para nós que a palavra de Deus ela tem que se enquadrando, mudando de acordo com a evolução do tempo, de acordo com o século, de acordo com a humanidade. E eu disse a ele: não, obviamente que não. O Deus que criou o céu e a terra, ele não muda, ele é o mesmo de antigamente, é o mesmo de hoje. Aí ele disse: é por isso que muitas pessoas estão se afastando, não estão indo para a igreja. E aí eu disse a ele: bom, estão se afastando, não estão indo para a igreja, mas é porque não estão encontrando o que satisfaz a sua vontade, o que satisfaz o seu ego. E é uma realidade. É uma realidade. Nós podemos observar determinadas congregações lotadas demais. Mas você vai lá, vai ver como é que elas estão. Vai ver qual é a doutrina que elas seguem. Olha, eu quero dizer a você que está nos ouvindo nesse momento, Deus ele é imutável. Você que muda alguma coisa dentro da vontade de Deus para satisfazer o homem, você não está fazendo a coisa correta. Você não está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a vontade do homem. Você está procurando agradar ao homem, talvez para não machucá-lo, para não deixá-lo triste, para não afastar da congregação. É verdade. E é isso que tem acontecido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não temos que nos preocupar quanto a isso. Quem convence o homem do pecado? Não somos nós que vamos convencer ele que eles estão errados e que eles têm que mudar, eles têm que fazer de outra forma. Não somos nós que temos que falar isso para eles e que temos que embutir isso na cabeça deles. O Espírito Santo faz a parte dele. Nós somos só aqueles que levam a vontade de Deus. Agora, se ele quiser aceitar, é uma coisa. Se ele não quiser, nós não podemos fazer nada, obrigar ninguém, porque não é pela força nem pela violência, mas também não é pela modernidade. Deus ele não tem que se enquadrar a você para você ficar feliz, ficar contente e poder servi-lo. Deus ele deu o seu filho que desceu, se esvaziou de si por cada um de nós, mas isso foi para pagar um preço para que eu pudesse estar aqui agora nesse momento alertando a igreja, alertando a você. Se você crê no que está escrito, se você crê, olha, presta atenção, se você crê no que está escrito, não se deixe levar pelas palavras do homem, não se deixe levar para aquilo que o homem fala para você, como isso que eu acabei de ouvir. Poxa, você tem que entender que se for a ferro e fogo, ninguém fica na igreja, ninguém vai ficar. Mas não se trata de ser ferro e fogo, se trata de fazer cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, eu vou estar sempre falando, você vai me ouvir falar muitas vezes sobre isso, ela confronta a minha realidade. Ela confronta a sua realidade que está nos ouvindo nesse momento. Ela confronta a nossa matéria, a nossa vontade. A palavra de Deus, ela é espírito. E o espírito, ele combate a nossa carne. Porém, tanto a carne quanto o espírito andam juntinhos, um junto com o outro. Olha, não tem a unha? O dedo, a unha? Não tem como separar a unha se não tirar sangue, se não machucar, não tem como. A nossa carne e o espírito, os dois andam juntinhos. Mas para ver a Deus, é necessário que venhamos todos os dias matar a nossa carne, matar a nossa vontade. Uma coisa que Deus pede nesse momento para avisar a você que está nos ouvindo, para que tome cuidado com a modernidade dentro das congregações. Para que você tome cuidado com as coisas que dizem que, mas não está na Bíblia, mas eu estou falando e eu sou um homem de Deus. Deus está tocando no meu coração para levar para você a vontade dele. Olha, meu irmão, minha irmã, eu ouvi agora há pouco uma pessoa dizer assim: olha,
Foi escrita por homens a Bíblia. Quem pode dizer, quem pode afirmar que esses homens realmente escreviam a vontade de Deus? Mas sabe por que as pessoas costumam dizer isso? Tem esse hábito de falar tal coisa? É porque está confrontando a sua carne, o seu desejo, a sua vontade, o seu prazer. Aí ele tenta justificar para continuar na mesmice, no eu. Mas eu oro, quando eu chego em casa, eu oro, eu entrego a Deus, eu sempre faço as minhas orações, isso não basta. Não basta. Não basta somente orar. Não basta somente jejuar, fazer sacrifício, não basta não. Não adianta orar e fazer a coisa errada. Não adianta orar e fazer a sua vontade, não deixar a vontade de Deus. Vejamos o que diz lá no livro de Tiago, capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus. Vamos lá. Acerca de provas e tentações. Muitos não conseguem passar pelas tentações, pelas provas. Por isso, é que eles tentam justificar o seu erro, colocando, imputando a Deus algo que não é dele. Deus mudou, Deus está mudando, Deus está transformando. Meu irmão, não vá nessa onda, não vá nessa palavra que isso é diabólica. Observa que quem fala isso é porque está plantando para você algo diferente do que está escrito. Examinai as escrituras. Veja se procede ou não de Deus. E você vai ver se é vontade de Deus mudar alguma coisa para favorecer a cada um de nós. Para favorecer, vamos dizer assim, logo rasgado, Sodoma e Gomorra, os sodomitas. 1 Tiago, versos 2, diz assim, acerca de provas e tentações. Versos 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Quando estamos sendo provados, que realmente confiamos em Deus, acreditamos, nós não ficamos murmurando, nós não ficamos reclamando. Como diz o verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, você vai perseverar. Porque você sabe que no momento certo, no agir de Deus, no momento de Deus, Ele vai chegar na sua vida. Ele vai te abençoar. Ele vai dar aquilo, não o que você quer, mas sim o que lhe é favorável na vontade dEle, para não te fazer tropeçar. Então diz, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e não mudança de comportamento. Versos 4, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Versos 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Olha, aquele que diz que crê, mas fica com o pé atrás, costumo dizer assim, as pessoas falam assim, eu só dou um passo aonde a minha perna alcança. Eu não posso dar um passo maior que a minha perna. É mais ou menos isso, não é? Mas o homem que vive pela fé, o verdadeiro cristão, ele não mede os passos. Como é que eu vou medir o passo do meu Deus? Olha o tamanho do Deus que nós servimos. Hein? Qual o tamanho do passo dele? Hein? Qual é o tamanho do passo? Se eu estou nele e ele está em mim, eu não posso medir, eu não posso me limitar. Eu não posso limitar a minha fé, eu não posso limitar a minha bênção. Se eu estou nele e ele está em mim, não existe limite, não existe barreira, não existe fronteira, não existe impossível, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus
que faz acontecer grandes milagres. Quando o homem bate o martelo e diz acabou, ele chega e diz, não, quem dá a ordem sou eu. Quem acaba ou não com a festa, com a bagunça, sou eu. Eu é que estou no controle. Portanto, vimos muitos milagres, vimos muitas bênçãos. Desenganado pelo médico, não tem mais tempo, não tem mais dia, vai morrer. E Deus chega, cura, liberta, transforma e prova para o homem que nós não somos nada sem Ele. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. Verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se tem dúvida, acredita mais ou menos, meio barro, meio tijolo, meio vai, não vai. É ou não é? Ou você crê ou você não crê, ou você aceita ou você não aceita. Não tem como. Ou você crê que Deus está no controle da sua vida e vai te abençoar, ou você deixa de crer. Versos 8. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Versos 9. Mas o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva. A sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Por que aqui a palavra fala o rico? Por que fala aqui no versos 9? Olha só, olha. Mas o irmão de condições humildes gloria-se na sua exaltação. Versos 10. E o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Temos por hábito de ver que a pessoa que tem uma condição financeira, ela, primeiramente, antes de recorrer a Deus, ela vai recorrer aos médicos. É ou não é? Sim ou não? É real. Você tem um plano de saúde que dá você direito aos melhores médicos, os melhores hospitais. Por que você vai recorrer a Deus? É ou não é? É assim que o homem pensa. O homem que limita a fé dele em Deus. O homem que não acredita que Deus possa fazer além daquele grande plano de saúde que ele paga 1.200, 2.000, 3.000 por mês e usa uma vez no ano, que se usa. Mas ele tem fé para ir no hospital ser operado. Eu vou ter que fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Eu vou ter que operar esse câncer maldito e o melhor médico vai operar. Sabe, eu já vi muitos médicos desenganando os melhores médicos. Você talvez já tenha ouvido falar também, foi desenganado pelo médico. Ali, ó, a medicina disse que não tem mais condição, vai morrer. O melhor médico da terra disse, vai morrer. Mas aí aquele médico que as pessoas desprezam, que muitos têm desprezado, que é o médico dos médicos, ele chega e diz, a última palavra é minha. E muitas das vezes, aquele que tem condições, ao invés de buscar primeiramente a Deus, ele vai buscar na força do seu braço, na força do seu poder financeiro. Porque ele paga um grande médico, paga um grande hospital para ser bem atendido. E muitas das vezes, esse médico o deixa para trás. Aí, ele vai voltar e falar, meu Deus, me ajuda. Porque eu só posso até aqui. E aqui eu não posso mais, que o médico já me desenganou. Ele não pode fazer mais nada por mim. Aí vai recorrer a Deus. Aí vai recorrer a Deus. É real. É vero. Nós buscamos primeiro o homem, o médico humano, o médico dessa terra, mas sabendo que somos filhos do verdadeiro médico, do médico dos médicos, médico que opera sem precisar cortar, médico que opera sem precisar fazer muita coisa, médico que levanta aquele que o homem dessa terra ainda não consegue levantar e está lutando, levanta para a vida. Aquele que já morreu, ele traz a existência de novo. Por que eu vou trocar esse grande médico
por um médico que é limitado? Só tolo. É ou não é? Versos 11. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva. É assim que é o rico. E quando seca a sua flor, cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. É vero, é real. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é? O que Deus está falando aqui? O que é essa tentação? O que está sendo engodado pela sua própria concupiscência? É o prazer, meu irmão. É o prazer da carne. É o prazer da nossa vontade. É quando o homem, para não desagradar o homem, ele agrada a carne. Essa engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado. É isso que Deus está falando. A mudança de comportamento, a mudança da vontade dele. Ou você serve a Deus, ou você serve a si próprio. Serve ao homem. Ouve a Deus ou ouve o que o homem está falando. Agora há pouco, já falei em um outro canal, vou voltar a falar aqui de novo. Eu tive o desprazer de encontrar pessoas que foram se batizar. Se batizaram. Mas elas pertenciam a uma religião que idolatra e faz alguns trabalhos por fora. E quando eu conheci essa pessoa, eu virei para ela e falei assim, mas fulano, mas você não se batizou? Como é que isso está aí? Que eu conheço isso aí já há um tempão na sua vida. Como é? Não, o pastor disse que não precisava tirar. Que eu não preciso largar disso agora. Eu tinha que me batizar e aos poucos essas coisas iam saindo da minha vida. Me perdoe a expressão. Mas é um fariseu hipócrita. É um homem da carne. Sabe por quê? Porque se ele não fizesse isso, talvez a pessoa não se batizasse. Foi o que o rapaz falou para mim hoje. Mas aí as pessoas não vão se batizar nunca. Ué, problema de quem não vai se batizar. Ou você acha que as pessoas vão ter que vir para o reino de Deus pecador, mas na prática do pecado. Ou seja, sabendo que está errado, aceita Jesus, mas vou aceitar o Senhor. Mas eu não posso deixar de fazer o que eu faço. Uma certa ocasião fui muito criticado porque chegou uma pessoa em mim, um rapaz que fazia vida noturna, todo vestido de mulher, parecia realmente uma mulher. E ele chegou para mim e falou assim, fulano, tem como o senhor me orar dentro da igreja? Ele veio e foi lá, e a igreja estava cheia, e eu falei, sim, pois não. O senhor aceita Jesus? E ele disse para mim assim, olha, eu aceito por o senhor orar para que eu seja curado, porque eu estou com soro positivo. Mas eu não posso largar minha vida porque eu vivo dela. Eu falei, como é que é? Você quer que eu imponha minhas mãos sobre você para pedir a Deus para te curar, para você voltar na prática do erro que você está fazendo? Sim. Eu falei, pois bem, não sou eu essa pessoa. Eu não posso te orar. Talvez as pessoas não entendam que tem que haver um arrependimento do pecado. Tem que haver um arrependimento, mas infelizmente no norte, no Rio Grande do Norte, eu conheci outro fariseu, que batizou uma família toda, aprontando,
aprontando mesmo. E veio dizer para mim, olha, fulano, aquela família se converteu. Eu falei, se converteu, oh glória! Ah, o inferno agora está, e o céu está em festa. Caramba, que bacana, era uma família de... E eu falei para ele, então eles pararam com aquela prática, né, aí ele vira e fala assim, não, porque é como eles vivem. Eu falei, como assim? Não, é como eles vivem, inclusive ele está até dando uma palavra, está dando testemunho, e ele hoje é um dizimista fiel. Eu falei, como é que é? Você batizou uma família na prática do pecado e continua deixando ele no pecado, porque ele é dizimista e Deus vai abençoar ele porque ele é fiel. É muito cara de pau, é muito sem vergonha, é muito mundano. Então, meu irmão, minha irmã, não se coloca trapos em cima de pano novo, nem pano novo em cima de trapos. Não se constrói um prédio, uma mansão em cima de ruínas. Você tem que derrubar tudo, limpar o terreno, cavar poço e começar lá de baixo, do alicerce. Como diz a palavra, temos que descer a casa do olheiro, temos que ser quebrado e começar tudo de novo. Se isso não fizer, não vem com esse papo que Deus vai abençoar, Deus vai tocar, isso é balela, cuidado. Os lobos estão soltos e, que é o pior, em cima dos altares de muitas congregações. Então não tem como. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado, pela sua própria vontade. O camarada quer continuar pecando, mas eu vou me batizar, mas eu vou continuar pecando. Aos poucos eu vou me libertando, se for a vontade de Deus, eu vou me libertando, não tem pressa. E o camarada que se diz pastor, o batiza. Versos 15. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Versos 15. É o que está acontecendo. Eu disse para ele, sabe por que tem muitos crentes se afastando? Sabe por que tem muitas pessoas se suicidando? Sabe por que tem muitas pessoas que porque estão dando para eles uma comida que não é a verdadeira comida. Estão dando para eles coisas que não é de Deus. Estão dando para eles a doutrina do homem, não a doutrina de Deus. Porque quando é a doutrina do homem, presta atenção, meu irmão, minha irmã, quando é Deus falando, ele nos fortalece. Eu ainda expliquei para ele assim, quando você come uma comida e que não tem muita substância, você se sente fraco. Mas quando você come uma comida que você sabe, você chega a soa. Rapaz, estava fraco, suei. É real. A palavra de Deus é essa comida que faz a gente ficar forte para vencer os problemas, para vencer as batalhas, para vencer as tentações. Mas quando não comemos dessa comida, nós caímos, nós somos engobados na nossa própria concupiscência, na nossa própria vontade, na vontade da nossa carne. Abrimos brecha para ela. Por quê? Porque somos fracos. Porque a comida que nos estão dando é fraca. Porque o camarada que está te direcionando não é de Deus. É um camarada do homem para o homem. Nós não estamos aqui para agradar o homem, nem para me agradar próprio. Estamos aqui para agradar a Deus. E o maior temor que eu posso ter, a maior sabedoria que eu posso ter, é temer a Deus. Quando eu temo a Deus, eu procuro fazer a vontade dele, não a minha vontade. Então, versos 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Meu irmão, o camarada, você que diz que tem que mudar.
Você que fala que tem que mudar, a palavra tem que mudar para se adequar a este século, para se adequar aos jovens, para levar a palavra para os jovens. Ô camarada, ô cabeção, ô cabeça dura, presta atenção aí, ó. Olha o que está dizendo, rasga a tua Bíblia, rasga isso aí, porque está escrito aqui, olha, versos 17, Tiago capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não existe mudança, não existe sombra de variação, ele não oscila. A palavra de Deus tem duplo sentido, a palavra de Deus, ela hoje está falando isso, amanhã não está, não, você que está querendo que ela fale, você que está botando na boca dos outros, na mente das pessoas, a sua vontade, porque o próprio Deus, ele diz, falam como se fosse eu, mas eu não estou falando nada. É verdade, é real. Versos 18, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, desponjando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Ei, versos 21, pelo que, desponjando-vos de toda sorte de imundícia, joga fora a imundícia. Você não pode entrar no reino de Deus cheio de imundícia. Você não pode pensar, achar, você não vai herdar o reino de Deus carregando contigo a imundícia. Todos nós somos frutos do pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Agora, pecado praticado, pecado vivendo, pecado na vivência, aí não tem como. Como é que Deus vai perdoar você hoje se você hoje está pecando? Como é que Deus vai perdoar você amanhã se amanhã você vai estar pecando? Sabe o que acontece? As pessoas que estão fazendo essas coisas erradas porque tem algum líder diabólico por trás dizendo que está certo, que Deus está no controle, que é assim mesmo, como esses dois aqui que nós ficamos sabendo. Sabe o que acontece? Eles ficam tão no erro, que vê aquelas igrejas lotadas, vê muita coisa bonita, muita coisa bacana, vê pessoas caindo. Ah, é Deus. Satanás faz sinal e prodígio que, se possível for, enganaria a muitos, até mesmo os próprios escolhidos do Senhor. E é isso que ele está fazendo, está enganando a muitos. Cuidado para que você não seja o próximo da fila a ser enganado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está conhecendo a verdade, não a verdade nossa, mas a verdade da palavra de Deus. E ele está mostrando para você que está nos ouvindo a verdade dele. Ele está mandando nós falar isso para você, porque a verdade é dele e não nossa. Deus não muda, Deus é imutável. Cuidado com a patifaria, com a orgia. Cuidado com os altares, os altares Baal. Está lotado, ó. Cuidado com o homem. Olha, começa a olhar para a igreja, as igrejas, essa igreja, esse pastor é abençoado demais. Todo mundo fala bem do pastor. Pô, esse pastor é uma benção. Todo mundo fala bem do pastor. Não tem um que critique o pastor, não tem um que dê seu sarrafo e fala, pastor é uma benção, esse pastor é uma mãe. Sabe por quê? Porque ele procura agradar você. Quando procuramos agradar a Deus, muitas das vezes, é como o Senhor Jesus disse, olha aí multidão, estão vendo aí, vocês estão me acompanhando, não é por conta dos sinais e prodígios, não é por conta do meu reino, mas sim por conta do come e bebe, pelas bênçãos que vocês vão comer, que vocês vão ter. E é isso, as pessoas vão à igreja para receber bênçãos,
Não importa o que seja falado. Se eu sou abençoado, se eu ganhei uma bênção, é porque é de Deus, é porque é o Senhor. Satanás está enganando, abençoando pessoas e se acredita que é de Deus e não é verdade. Aquilo que não é do Senhor bate contra a palavra dele. Versos 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Procure cumprir, enganando-vos a vós mesmo. Versos 23. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. É verdade. É verdade. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, você só escuta. A pessoa só ouve a palavra. Naquela hora que está dentro da igreja, aleluia, chora, se escanda, fala em língua, naquela hora. Mas quando sai daí, deu um topão, drama. Quando alguém dá os mãos, meu irmão, ele é só ouvinte, não é praticante. Não procura praticar, não procura exercer a função de servo, daquele que leva a cruz do Senhor. Aí também está lotado. Versos 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo somente ouvinte, esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Ou seja, quando você fizer alguma coisa, na perseverança, no amor de Deus, na vontade do Criador, você vai conseguir algo que vai ser duradouro, até que Deus troque a sua posição. Mas quando você é engobado pela sua própria concupiscência ou por homens maus, o inimigo o abençoa. Talvez você que esteja nos ouvindo, você já foi abençoado e essa bênção acabou para você sendo uma maldição. Você teve dor de cabeça. No início era tudo mil flores, tudo um mar de rosa, mas depois se tornou em maldição. Sabe por quê? Muitas das vezes não era de Deus, mas por ser a sua vontade, Deus consentiu e o inimigo te abençoou. Versos 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Bom, talvez nós não conheçamos, não venhamos conhecer muitos órfãos e viúvas, mas guardar-se isento da corrupção do mundo. No versos 27 de 1 Tiago, somos chamados a atenção para nos guardar da corrupção, nos guardar das coisas que não é de Deus, que estão adentrando dentro das congregações, para satisfazer você. É verdade. As pessoas perguntam assim: ô fulano, vem cá, diz para mim, indica uma congregação para que eu possa ir. Eu falo assim: ora a Deus, por favor, ora a Deus. Nós somos o detentor da verdade e nem pretendemos ser. Só queremos um lugar nos céus, levando a palavra verdadeira do Senhor, a doutrina da palavra. Olha, uma coisa é certa: todos nós um dia vamos prestar conta. Todos nós um dia vamos prestar conta daquilo que fizemos e daquilo que até mesmo deixamos de fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda há tempo de você voltar à prática do verdadeiro amor, à prática da vontade de Deus, à prática da palavra dele. Voltar àquela igreja que o rapaz falou: isso é muito difícil,
Por isso que as pessoas não estão mais indo para a igreja. Por isso que as pessoas estão se afastando. Por isso que as pessoas estão se afastando. Deixa eu dizer para você. Se afasta da igreja. Aqueles que querem fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Querem estar na corrupção, no desejo da carne. Eu quero orar por você. Eu quero falar com Deus. Ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Senhor, nesse momento, ó Pai, eu quero te pedir por essa pessoa que está vendo, meu Pai, esse vídeo. Aonde quer que ela se encontre, meu Deus, que o Senhor venha falar no coração dela. Que o Senhor venha tocar, meu Pai, na vida dessa pessoa, aonde quer que ela se encontre. Ah, meu Pai. Ah, meu Senhor. Derrama a tua bênção sobre este lugar, onde está chegando esse áudio. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, abra, Senhor, abra a mente, o subconsciente dessa pessoa, o coração dela para receber. Mostra a ela, Senhor, que o Senhor não muda, que o Senhor é imutável, que a sua palavra é única. Mostra para ela a tua vontade, Senhor, para que ela possa, meu Pai, ter direito da salvação. Eu entrego, meu Pai, essa pessoa nas tuas mãos e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, compartilhe o máximo de pessoas. Curta. Vá lá no sininho. Clique. Dê a sua opinião. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.